meninas, vamos fazer toda a costura desse vestido aqui. Se você não viu, está no canal já a modelagem, que é bem fácil, eu fiz bem fácil mesmo, mas em compensação, olha que maravilha de vestido. Esse vestido cai muito bem em todos os tamanhos, desde o P até o plus size. O detalhe da manga vai cobrir o seu braço, vai deixar você confortável. É bem confortável aqui na parte de cima também, é bem verão mesmo. E o detalhe da abertura da parte de baixo deixa você caminhar. E a cintura, gente, se você não tiver, com certeza vai fazer cintura aqui com um detalhe que eu vou explicar tudo direitinho como que faz, tá bom? E esse vestido aqui, se você gostou também, já está no canal. Se você não viu, olha que graça de vestido. E eu vou deixar o link pra você ver também, tá? Se você quiser fazer, ele também é dessa fase de vestido super mega fácil. Então agora vamos ver como foi feito esse vestido simples, fácil e rápido. Começar aqui na parte da frente a costura. Aqui eu já embanhei o nosso revel aqui, tá? A nossa alcinha. Eu já fiz aqui uma. Aqui. E aqui. Pronto, aqui. Gente, eu tô perdendo onde está. Ah, tá aqui. A marquinha. Eu não quis passar um giz. Pronto. Agora que está assim, eu já posso colocar qual lado que você quer que apareça aqui na manga. Eu quero que apareça esse lado. Então, eu vou posicionar desta forma aqui, tá? Aí, a gente vai costurar até aqui na cava. Coloca aqui em cima e alfineta pra ficar bem no lugar. Dá um retrocesso. E até aqui em cima vira. Eu vou sempre retirando o alfinete, que eu não gosto que passe na agulha. Eu tô costurando nessa altura de decote, mas depois você pode experimentar e ver se você não quer abaixar um pouco mais. É que eu tô deixando o decote bem alto mesmo. Essa é uma costura muito gostosa porque termina rápido. Muito simples, rapidinho você já tem sua peça. Um vestido bem casual. É maravilhoso costurar com paciência, devagar, com calma. Aqui eu corto a pontinha pra ter desaversar um pouco melhor, né? Agora sim, ó, você já vem aqui, ó, e desavessa, puxa. A alcinha aqui, ó, já está no lugar. Aqui tem uma linha branca, eu não gosto. Se aparecer alguma linha branca, você puxa, que é onde eu posicionei a alça primeiro. Aqui no biquinho, ó, eu ponho bem com a unha, seguro. Aí puxa que ele já vem direitinho, olha que legal. Pronto, olha aqui o avesso, aqui o direito. Aqui a gente passa e fica bem... Tá, deixa eu pegar aqui. O biquinho aqui tá bom. Tem esse tamanho aqui, tá ótimo. Pronto. Aí ficou assim, né? Aqui a gente pode pespontar com linha vermelha, né? Não pode ser linha branca. Só que aí eu teria que trocar e fazer todo esse pesponto, então eu tô prestando atenção se eu vou fazer isso ou não.
Que vai dar um trabalho, esse é o trabalho chatinho que vai ser de fazer esse pesponto. Não sei se eu faço, eu tô pensando se eu deixo, se eu não deixo. Eu acho que eu vou deixar assim. Ele vai ficar mais fofinho. Mas ao passar ele assenta, tá? Então não vou pespontar. Se você quiser, pesponte. Pronto, a frente está pronta. É só isso, não vou fazer mais nada nele. Aí a gente vai para a parte costa. E o que a gente vai fazer aqui na parte costa? Primeiro a gente vai encaixar esse revel aqui. Cadê a frente? Deixa eu ver onde tá a manga. A manga tá aqui. Aqui é o direito, eu tenho que segurar com uma pedra. Deixa eu pegar aqui. Porque como é comprido, ele vai escorregando. Então você vem, pega uma pedrinha e coloca assim, que aí ele fica, aí você pode manusear. Então, já embanhei também, lembra aqui, ó, já embanhei. E eu vou posicionar aqui para costurar. O que eu posso fazer antes aqui? Já colocar as alcinhas, né? Porque aí quando você desvirar, as alcinhas já vai estar aqui. A alcinha está aqui na parte da frente, né? Então, vamos lá. Puxar um pouco mais para cá. Tá dando pra ver aí, né? Deixa eu vir um pouquinho mais aqui. Pronto. Aqui, ó. Deixa eu tirar essa plantinha daqui. Então, a alcinha está aqui, então a gente já vai posicionar ela aqui. É bom passar. Quando você passa, ele fica mais assentadinho. Pronto, agora eu vou costurar aqui e aqui, porque aí já fica preso. Deixa eu puxar pra cá. É só dar um pontinho. Ah, pode costurar direto já com o revel? Pode, mas eu acho colocando aqui bem mais prático. Porque não sai do lugar. Agora que está aqui, ó, eu já vou deixar nessa mesma posição, que é a posição que eu vou precisar, exatamente assim, ó, com a alcinha já presa. Aí você coloca o revel por cima. Essa forma que eu estou fazendo é um jeito bem prático e que dá certo no jeito que vai mais rápido, sabe? Você indo assim, rapidinho você já tem sua cava, o decote, tudo pronto. Alfineta. Que o alfinete até saiu do lugar, deixa eu pôr aqui. Coloca aqui, ó. Aqui a lateral e aqui a barra da manga. Então, barra da manga, tá? Dá sempre um retrocesso nesse começo, porque ele tem a tendência de descosturar na hora que você for costurar a lateral. Termina aqui na cava, dá retrocesso. Corta o biquinho para desvirar. Agora desavessa. E aí já tem a sua alça presinha aqui, olha, que bonitinho. Então, fez isso aqui, então você já está com a frente e costa já unida aqui pela alcinha. Então, a gente vai trabalhar agora a parte das costas, que é a parte da pence, né? Aqui na parte de trás eu já colocaria já a tirinha, né, de acenturar, mas eu vou fazer a pence, que eu acho melhor de posicionar. Aqui está onde eu marquei a minha pence, aqui.
Então, eu vou fechar. Começa aqui fininho. E a cintura está logo mais aqui abaixo. Aqui eu afundo o tanto que é minha pence. Essa pence minha aqui é quase 4, uns 3,5. Porque essa peça aqui é do filhote e ela tem muito quadril, ela tem bastante quadril, então ela precisa de uma pence mais profunda. Então, vou vir aqui, termino a minha pence, bem fininho. Aqui está a pence. O meio da cintura é aqui na parte mais funda. Eu deixei marcado, como eu sempre falo. Marquem, tá, gente? Pra ficar melhor. Deixa eu passar um pouco mais pra cá. Então, aqui é onde vai, no meio da cintura, onde vai a nossa tirinha. O tecido fica puxando, tem que levar pra cá. Então, eu tenho que colocar minha tirinha aqui. O que acontece é que o meu tecido é pouco, eu não tinha pra fazer duas, então eu fiz apenas uma. E a outra parte eu vou fazer com vermelho. Tem que passar, né, gente? Pra ela ficar bem esticadinho. Como esse aqui eu já passei, ó, eu vou usar ele, tá? Mas é o mesmo tamanho. Então, você vai fazer o mesmo. E eu vou fazer deste lado e você faz do outro igual, tá? Eu poderia ter costurado já junto? Poderia, mas eu acho sempre melhor posicionar depois. Ah, mas se eu for fazer assim pra venda, aí você pode fazer direto? Pode, porque aí você vai marcar a cintura e aí é quem for usar, é aquela coisa industrial, né, gente? Encaixa na cintura correta. O meu filhote, ela tem uma cinturinha curta. Então eu coloco aqui, mas na realidade, quando ela vestir, talvez eu até mexa. E por mais que você marque, vai depender muito. Aqui, deixa eu ver qual a posição que eu quero que fique. Se eu for usar o vermelho, eu coloco nesta posição, porque quando virar para frente, fica no vermelho. Mas eu quero usar a parte colorida, então eu ponho nesta posição. Coloco aqui, ó, no buraquinho, abri bem na cintura. Empurra. Pronto. Aí eu volto aqui, aí é só passar aqui a costurinha aqui. E já prender. Vai fazer isso nos dois. Deixa eu colocar aqui, lateral com lateral. Do lado que está a pence está desse lado. E aí você vai costurar. A costura você pode fazer costura francesa, ou pode ir lá passar o overlock, ou passar o zigue-zague. Deixa eu pensar o que eu farei. Eu vou fazer passando ali a overlock, tá bom? Então, eu vou costurar aqui. Maneiras de costurar, gente, tem sempre várias maneiras de costurar. Você pode costurar com o revel com revel e depois seguir toda a parte do vestido, ou juntar tudo e costurar fazendo sanduíche, né, que é o revel lá para trás também. Pode também fazer costura francesa, embutida depois, o embutido depois a costura francesa. Então, eu vou optar hoje por fazer essa costura indo direto. Aí você vem fininho lá e vem abrindo tanto que você deixou de costura. Eu deixei 1,5 mais ou menos. Às vezes eu deixo 1,5, às vezes eu deixo 2. No caso aqui eu deixei 1,5.
Aqui eu vou seguindo na parte da cintura. No quadril eu não deixei 1,5, eu já fui em 1 mesmo, por isso eu já vou afinando aqui no quadril e vai a costura de 1 que eu deixei. Vou deixar a abertura porque essa abertura eu não deixei nenhum tecido na lateral, então é uma abertura de uma costura fininha. Tá marcado bem aqui, então já a abertura você deixa acima do joelho, abaixo do joelho, como preferir. Aqui eu vou deixar bem uns 2, acho que em cima do joelho eu vou deixar o dela. Depois eu vou até experimentar, ver se realmente está na posição certinha pra ela. Olha que legal. Olha que maravilha. Isso aqui é o avesso e aqui o direito. Olha como fica aqui o encaixe, tá vendo? Da cava. Então eu vou passar o overlock aqui e o mesmo que eu fiz aqui eu vou fazer do outro lado, que é pra gente seguir a parte da barra e da lateral, tá bom? Agora vamos aqui, né, embanhar a lateral. Vou fazer um embanhado fininho, porque eu não deixei aquele tecido maior na lateral, cortei direto. Desse lado eu dobro. Aí dou um retrocesso. Eu venho e volto algumas vezes pra ficar firme. Pronto, aqui tá bom. Pra evitar de rasgar, né? Então é bom dar esse ponto. Aí costura até aqui embaixo. E aí é só fazer a barra das duas partes. Aqui o outro lado também já fiz. Então você faz os dois lados, ó, já fiz aqui também. E aí fica assim, ó, bem preso, porque, cadê? Aqui. Ó, você vai e vem, aí então você fecha aqui, ó, e fica bem firme, né? Não sai. E agora vamos embanhar aqui essa outra parte. Esse comprimento aqui vai ficar bom. Dá um retrocesso no final. Aqui, ó, fica assim. Até o outro lado. E agora é só ir lá do outro lado e também fazer a barra. Mas vamos aqui já na parte da manga, que é o que tá faltando aqui, né? Já fica aberto aqui, então a gente tem que vir aqui e fazer um fechamento. Então aqui no ombro é pra ficar viradinho assim, desta forma, só que quando você vira aqui, se ficar solto, ele fica com a cava muito grande. Por isso mesmo eu tenho que colocar algo aqui para segurar, assim, mas hoje eu vou colocar do próprio tecido um laço. Costura um retângulo e depois você franze pra aqui se tornar um lacinho. Com uma fita, você costura, desavessa e a gente vai colocar aqui no meio do lacinho. Aqui, depois que você costurou, desavessou, gente, isto é apenas uma maneira de fazer lacinho, mas tem várias outras formas e você pode pôr o lacinho que você achar melhor.
Então eu venho aqui, eu já costuro para franzir, empurro. Aí volto para encolher mais um pouco. Aqui eu desavesso, aí fica assim um anelzinho e eu vou colocar aqui dentro. Aí fica assim, ó, que bonitinho que fica. E agora é só colocar aqui pra segurar um lado e o outro. Aqui você dobra e você pode medir também no seu ombro, ver quem tem ombro, braço mais largo ou mais fino, é nessa hora que você vai medir. Então eu vou colocar aqui de um lado, porque com linha e agulha você pode fazer na máquina, até pode, mas eu acho que com linha e agulha fica mais bonito o acabamento. Eu sei que aqui, nesse ponto aqui está bom. Deixa eu virar pra cá. Olha, tá vendo aqui, ó, está deitada aqui bem na ponta, aqui nesta direção. Já que eu deitei aqui, ó, o lacinho tá pra cá, então eu viro para cá. Por quê? Pra fazer o pontinho aqui do lado de dentro da peça e não do lado de fora. E aí, ó, você vai costurando bem devagarzinho, bem fininho, com pontos bem miúdos. Final, tá? E aí, ó, você costurou desta forma e quando você virar aqui, ele já vai estar preso e ao mesmo tempo com isso aqui viradinho, que é o que eu quero, tá vendo? Dei aqui a alcinha. Aí fica assim, né? A alcinha aqui e o lacinho aqui, desta forma, olha que bonitinho. Agora, este outro lado, a gente vai prender nesta parte aqui, que aí é onde forma aquele formato que fica no braço, um lacinho presinho aqui. Tá vendo? Agora é só dobrar aqui de novo, vir aqui do outro lado e prender também com linha e agulha da mesma forma, deixando o mais invisível possível. Depois eu termino esse aqui, deixa eu mostrar o outro lado que eu já fiz. Olha aqui. Vendo? Costurei de um lado e do outro. E aí já ficou certinho aqui, onde vai ficar o ombro, aqui, a alcinha, ombro, e o braço, né, vai ficar aqui com esse biquinho do lado e do outro. E aqui eu já terminei tudo, só falta colocar o botão, a casinha de botão aqui na parte da frente. Como faz, é só você vir de lá de trás, né, aqui de trás você vem para a frente, e aí você marca a sua cintura. Onde é a sua cintura vai ficar o botão, né? Faz a casinha de botão aqui e prega o botão. E você vai, na hora de vestir, você vem e coloca aqui o botão. Cadê o outro? Tá aqui o outro. Aqui eu já marquei onde vai o meu botão. Então eu coloco aqui, o meu vai ficar bem juntinho aqui. Um aqui e outro aqui. É só fazer a casinha e já está pronto para colocar na manequim. Então, gostaram da costura? Viu como é fácil, simples e o acabamento maravilhoso, não acham? Espero que tenham gostado da costura de hoje. Obrigado sempre pela companhia. Paz e luz para todos. E até o próximo vídeo. Tchau!